Boa noite, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um grupo familiar, onde nós estudamos a palavra de Deus de uma forma muito simples, não é? E nós estamos fazendo estudos temáticos, não é? E nós estamos abordando um importante assunto que é a maturidade cristã, a maturidade espiritual, não é? E hoje nós vamos trazer também uma parte muito importante que demonstra a maturidade cristã na vida de uma pessoa. Nós vamos falar sobre a graça. Não é? Muitas pessoas entendem graça, não é, como um único significado. Graça como o favor imerecido, o favor que não merecíamos. Não é? E através dessa graça, não é, nós somos salvos, através da fé, né, por meio da fé. Eu queria pedir para você abrir a sua Bíblia, não é? Lá em Efésios, na carta de Paulo, não é, aos Efésios, no capítulo 2, versículo 8, né, Novo Testamento, Efésios capítulo 2, versículo 8, está escrito assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, quer dizer, nós não fizemos nada para merecer isso, isso vem do poder de Deus, ou seja, isto é dom de Deus. No versículo 9 ele fala assim: não vem de obras para que ninguém se glorie. Então ele quer dizer o seguinte: a graça é o amor, a compaixão e a misericórdia de Deus que foi derramada em nosso coração. E através da graça que veio, né, através do amor, da compaixão, da misericórdia de Deus, junto nós recebemos a fé. Né? E através da fé nós pudemos ser salvos. Né? Isso não dependeu de nenhum sacrifício nosso, isso veio de um dom de Deus. Muito bem. Esse é o primeiro significado da palavra graça. É o favor imerecido ou não merecido. Nós recebemos a salvação sem merecer. Mas existem outros significados da palavra graça e é o que nós vamos estudar nesta noite. Não é? Nós vamos aprender o que significa andar debaixo da graça, andar ou caminhar debaixo da graça de Deus, ou viver debaixo da graça de Deus, não é? Então eu queria comentar com vocês o seguinte, não é? Muitas vezes as pessoas fazem muita força, parece que carregam um fardo pesado, fazem força, lutam, batalham, mas não conseguem alcançar o resultado que elas buscam, aquilo que elas precisam, né, o que necessitam. Por que isso acontece? É porque a pessoa, não é, que faz isso, ela está tentando resolver as coisas que não estão na nossa força, no nosso poder, com as suas limitadas forças. Não é? Então, hoje nós vamos aprender como caminhar, como andar debaixo da graça de Deus. Não é? Então nós vamos aprender que existem coisas que cabe a nós fazermos. Mas tem coisas que não adianta nós nos preocuparmos, não adianta a gente fazer nada, porque não está na nossa mão resolver. Precisa um poder que não está na nossa mão, nós não temos. E é aí que entra o poder de Deus. Então, andar na graça de Deus, ou viver na graça de Deus, não é? Ou caminhar na graça de Deus, significa andar, não é? Caminhando e sendo abençoado através da direção, Deus estando no controle da nossa vida, nós sendo abençoados pelo poder dele, ou seja, andar na graça significa trazer para a nossa vida a direção, o controle, a bênção e o poder de Deus. Amém? Eu quero te mostrar isso bem rapidamente, para não ficar muito extenso esse grupo. Presta atenção como Paulo vai fazer saudação para a igreja. Ele está falando para a igreja, para as pessoas que já foram salvas, que receberam a salvação através da graça. Efésios, nesse mesmo livro, né? Efésios capítulo 1, versículo 2. A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Né? Se você voltar, volte para o livro anterior, que é Gálatas, né? O que vem antes. Olha como Paulo vai fazer a saudação. Capítulo 1, versículo 3. Graça e paz da parte de Deus Pai e da do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está falando para a igreja. Ele está desejando graça. Né? Volta um pouquinho. Você vai em 2 Coríntios. Olha de novo a introdução da carta, o cumprimento que ele faz, a saudação. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 2. Eu estou voltando. Não é? Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai,
e da do Senhor Jesus Cristo. Você já deve até imaginar que nós vamos ler a mesma coisa, mas eu queria que você visse isso, né, na própria palavra. 1 Coríntios, né, voltando, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 13. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Olha, ele está falando para a igreja. Né? E aqui, se você voltar em Romanos, olha, novamente, capítulo 1, versículo 7. Romanos capítulo 1, versículo 7. A todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, ou seja, os salvos, aqueles que foram separados do mundo. Santo significa separados do mundo pecador, não é? E aí ele fala, graça e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então, você vê que quando ele fala graça, ele cumprimenta a igreja, faz a saudação desejando graça, ele reconhece que graça é um poder que tem que estar na vida de todos, não é? E quando nós estamos fazendo o estudo de maturidade cristã, lógico que nós estamos levando em conta, né, o livro de Tiago, né, que é uma carta universal, né, ou epístola, né, que nós chamamos de livro de Tiago. Né? Então eu queria que você fosse comigo lá em Tiago capítulo 4, porque eu vou primeiro falar das coisas que impedem a graça, que é esse poder de Deus, né, que vem através da direção de Deus na nossa vida, do controle de Deus sobre todas as coisas da nossa vida, sobre as bênçãos de Deus, né, em nossas vidas. O que pode impedir isso? Tiago vai falar. Então, uma pessoa que tem maturidade cristã, não é? Uma pessoa que tem maturidade espiritual, ela vai entender que esses pontos aqui impedem a graça de Deus, o poder de Deus de se mover, de se manifestar na vida das pessoas. Tiago, capítulo 4, versículo 1 fala assim: de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto a saber dos vossos deleites. Deleites é prazeres, que nos vossos membros guerreiam, ou seja, os prazeres que nos membros, ou seja, no vosso corpo, ou seja, os prazeres carnais. Então ele já fala que todas as contendas que existem é porque as pessoas, por vaidade, por orgulho, né, por busca de poder, por busca de satisfação, então ela entra em contenda. No versículo 2, ele vai falar sobre a consequência e abordar mais um aspecto também. Ele fala assim: cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos, e não podeis alcançar. Combateis e guerreais, e nada tendes, porque não pedis. Então ele fala que a vida da pessoa, a pessoa parece que está carregando um fardo, luta, batalha, mas não consegue. Por quê? Porque não pedis. Por que ele fala não pedis? Esse não pedis significa não oram, né? Ou seja, não deixam de buscar a graça, né? Ou seja, não buscam a direção de Deus, não colocam a sua vida no controle de Deus, não buscam a ser abençoados, o caminho da bênção de Deus. E aí ele vai apontar no versículo 3, pedis e não recebeis. Então existem aqueles que pedem, mas não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Deleites ou prazeres egoístas, né? Quer dizer o seguinte, a pessoa ela não se preocupa com o seu próximo, ela quer ser feliz e não se preocupa com o que vai acontecer. Então ela não vai encontrar o poder de Deus. Aqui no versículo 4 ele fala: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Quando ele fala adúlteros e adúlteras, ele não está falando aquelas pessoas que desobedecem a palavra de Deus, indo para desobediência quanto ao uso do corpo, ou seja, o adultério, os atos sexuais. Ele não está dizendo isso. Ele está dizendo a infidelidade. A Bíblia ela retrata adultério como a falta de fidelidade com relação a Deus, a palavra. Então, quando ele fala assim, portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Aqui, precisa deixar muito claro, Jesus ele fala para nós levarmos o evangelho a toda criatura. Então, nós não podemos deixar de ir ao encontro das pessoas que são pecadoras, ou seja, as pessoas que estão no mundo. Nós não podemos nos afastar das pessoas. Quando ele fala que a inimizade do mundo, não é, os amigos do mundo, ele quer dizer aos prazeres mundanos, aos prazeres que o mundo traz,
que são contrários à palavra. Então, a inimizade, olha só, quando ele fala assim, aquele que quiser ser amigo do mundo, ou seja, aquele que quiser ser amigo dos prazeres do mundo que são contrários à palavra de Deus, constitui-se inimigo de Deus, porque aí vão pecar. O pecado é justamente fazer tudo aquilo que a Bíblia fala para nós não fazermos, é a desobediência da palavra. No versículo 5 fala assim, ou cuidais que vós que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes, ou seja, o Espírito que em nós habita tem ciúmes de nós. Ele não quer que nós nos misturemos com as coisas do mundo, porque nós já fomos separados do mundo, nós somos salvos. Né? Agora, no versículo 6, ele vai abordar outra coisa. Antes da maior graça, portanto, diz, Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graças aos humildes. Então ele já começa a dizer o seguinte, a graça que vem na vida da pessoa, ela exige que a pessoa seja humilde. O que é uma pessoa soberba? Uma pessoa soberba, ela acha que ela não precisa de ninguém. Ela acha que ela está acima de todos, que ela é melhor que todo mundo. Então, o soberbo é aquele que acha que ele é melhor do que todos e não precisa de ninguém, inclusive de Deus, inclusive da palavra. Não é? Aí no versículo 11, ele vai falar também de um outro aspecto que impede a graça. Então você vê que todas essas questões, eles apontam para uma pessoa que tem maturidade, né, que não buscam essas coisas que ele falou. No versículo 11, irmãos, não falei mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se julgas a lei, já não é observador, ou seja, é praticante, né, obediente, né, da lei, mas juiz. Não é? Quem que pode julgar a lei? Não é? Quem que está à altura de ser juiz da lei? No versículo 12, há um só legislador e um juiz, que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julga a outra? Então, isso daqui se refere às pessoas que não perdoam, né? As pessoas que ficam apontando dedos, falando mal das outras pessoas. Então, quem faz isso não pode andar na graça. Não vai ter o poder de Deus na sua vida. Não é? Então, ele vai lutar com as suas forças e não consegue. Aqui também ele vai falar de pessoas que fazem planos. Não é? Eu queria ir já no versículo 15, ele fala assim, em lugar do que devias dizer, se o Senhor quiser e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Novamente, graça significa direção, o Deus está no controle de tudo na nossa vida, nós entregarmos o controle da nossa vida na mão de Deus e andarmos debaixo do controle de Deus, significa andarmos debaixo da bênção de Deus, sermos abençoados, né, por Deus e o poder de Deus. Então uma pessoa, quando ela vai fazer qualquer negócio, vai tomar qualquer decisão, casar, mudar, não importa, arrumar compromisso, ela deve pensar assim, se Deus quiser, não é? Então é isso que fala aqui, ó. Em lugar do que devias dizer, se o Senhor quiser e se vivermos, faremos isso ou aquilo. Então isso significa, quem quer andar na graça tem que realmente colocar Deus no controle da vida. Tem que buscar a direção de Deus em tudo aquilo que ele vai fazer. Amém? Muito bem. Bom, quando nós vemos Tiago falando as coisas que impedem a graça, né, nós também precisamos entender que a graça, que é esse poder de Deus, ele pode ser multiplicado, ele pode ser aumentado na nossa vida. Esse poder que nós vimos e que é o poder que faz com que nós não carreguemos fardos pesados, que nós não batalhemos em coisas que nós não temos como vencer, não temos condições de vencer. Então, como que nós podemos fazer para aumentar esse poder, a graça? Como que nós podemos fazer para andarmos cada vez mais na graça? Que a graça de Deus, que esse poder se multiplique na nossa vida. Não é? Olha, quem fala isso é o próprio... É só agora ir para frente, nós vamos ver o apóstolo Pedro. Já em 1 Pedro, né, que vem logo depois de Tiago, no capítulo 1, ele vai falar no versículo 2, eleito segundo a presciência de Deus, Pai, ou seja, a onisciência, né, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos seja, e aí ele fala uma palavra, multiplicada. Então significa que existe uma forma de aumentar esse poder de Deus no nosso dia a dia, nas decisões, em tudo que nós temos que resolver. Vamos para frente no 2 Pedro,
ele também vai falar a mesma coisa, né, no capítulo, agora eu estou lendo 2 Pedro, capítulo 1, mas no versículo 2. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Não é? Até aí tudo bem. Mas agora ele vai dar uma informação. Como que vem isso? Pelo conhecimento de Deus. Através do conhecimento de Deus, a graça ela é multiplicada. E de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então como que nós podemos conhecer, né, Deus e Jesus Cristo? Não é? É óbvio que o único caminho que nós temos para conhecer é a palavra de Deus. Através da leitura da palavra, de meditar na palavra, através dos grupos familiares, que quando nós estudamos a palavra, através dos cultos, quando nós ouvimos a palavra da pregação. Não é? Então, nós conhecemos a Deus através da palavra. Então, em última análise, andar debaixo da graça de Deus significa buscar o conhecimento de Deus através da palavra, para que o conhecimento de Deus, através da sua palavra, gere em nós o poder da graça. Então, o poder da graça em nós, ele é multiplicado por isso. Se você for nessa mesma segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18, está escrito assim: antes, crescei na graça e conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja dada glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Então ele reconhece que toda a graça deve ser dada, a glória a Deus, a Jesus Cristo, porque ele é a fonte de graça. Jesus Cristo é a própria graça de Deus em nossas vidas, não é? Espero que você tenha assim entendido até aqui, mas eu vou te mostrar a melhor definição de graça, né? E essa melhor definição de graça está em Mateus, quando Jesus Cristo ele vai falar. Olha só, Mateus capítulo 11, versículo 28. Não é? Mateus capítulo 11, versículo 28. Não é? Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, no Evangelho de Mateus, fala assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos. Aquilo que eu falo, de levar cargas que não tem condição de levar. E eu vos aliviarei, quer dizer, só Deus pode tirar essa carga. No versículo 29, tomai sobre vós o meu jugo, não é? E aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Então o que Jesus está dizendo é o seguinte, né? Venham até mim, tomai sobre vós o meu jugo. Não é? O que é o jugo de Deus? É os mandamentos, né? Aquilo que Jesus pede. Não é? Porque ele no versículo 30 ele fala, porque o meu jugo, ou seja, os meus mandamentos, a palavra, tudo aquilo que está na palavra para você cumprir, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Contrariamente ao fardo que nós buscamos muitas vezes resolver. Em outras palavras, muitas vezes nós queremos resolver as coisas sem antes perguntar para Deus, sem antes buscar em oração, não é? A direção de Deus, sem colocar Deus no controle de todas as áreas da nossa vida, sem buscar a bênção diretamente da fonte, que é Deus. Não é? E para isso, nós temos que buscar Deus conhecendo a palavra. Eu espero que tenha ficado muito claro, não é, que a fonte da multiplicação da graça, que é esse poder que, além de nos trazer a salvação, mas também que nos traz, não é, o poder, a direção, o controle, não é, a bênção de Deus para as nossas vidas, que isso tudo vem através da palavra. Não é? Eu queria pedir para você baixar sua cabeça, fechar os seus olhos. Vamos fazer uma oração? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pela tua palavra e pela graça, meu Pai, que o Senhor derramou em nossas vidas. Pai querido, que aonde chegar essa mensagem, o poder da graça, meu Pai, seja manifestado pelo conhecimento da palavra, pelo estudo da tua palavra, em todas as vidas que ouvirem essa mensagem, meu Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos. E você que crê, diga amém e graças a Deus. Deus abençoe a todos. Nós estamos ainda com os nossos cultos presenciais suspensos, mas em breve deverão voltar. Mas enquanto isso, nos domingos, às 10 horas, nós temos o nosso culto virtual, não é? Às 10 horas da manhã. Não é?
Eu desejo a todos uma boa noite, Deus abençoe a todos e até o próximo domingo, em nome de Jesus Cristo, às 10 horas.